Bom dia. Tudo bem? Dentro dessa série, além do Oscar, nós já estamos chegando no fim dela hoje e mais uma na semana que vem. Então, tem sido bem interessante olhar, aproveitar, né, dessa deixa de alguns filmes que ganharam Oscar e pegar princípios, personagens, na verdade, histórias clássicas da Bíblia também, ou personagens, e tratar em cima disso. Só quero, antes de entrar no assunto hoje, quero frisar o anúncio que deu sobre o acampamento. Hoje lá fora, a galera da liderança está preparada para receber a sua inscrição, jovem, adolescente. Então montamos um acampamento ali, montamos uma barraca ali, uma mesa, com as informações que você precisa, tá bom? A maneira como você pode pagar e tudo mais, descontos para irmãos, quem vai levar visitante, tudo isso você vai tirar a informação ali fora no final do culto, com a turma dos jovens e liderança também dos adolescentes. Cada um, né, do seu lado, mas vamos ter um orçamento só, por isso estamos fazendo tudo junto, tá bom? Mas se você é adolescente, vai procurar a liderança do adolescente, se você é jovem, vai procurar a liderança dos jovens. Ali fora, hoje, tá bom? O pessoal está acampado ali para receber a sua inscrição. Não deixa para o ano que vem. Estamos falando isso aqui já há uns 3, 4 meses atrás. Ano que vem fica mais caro, tá bom? Faz a sua inscrição esse ano para entrar no preço do primeiro lote ali, tá ok? Muito bem. Filme de hoje é esse aí, A Lista de Schindler. Quem assistiu esse filme? Ah, que bom. Por quê? Porque de todos, isso é uma opinião minha, né? De todos esses filmes que nós estamos tratando nessa série, para mim esse aí é o melhor. Esse aí é o melhor. Até porque ele fala de uma época da nossa história, recente, né? Fala desse homem, Oskar Schindler, que gasta toda a sua fortuna para ajudar a libertar 1.100 judeus, né, durante a Segunda Guerra Mundial. Esse filme ele ganhou 7 Oscars. Ele tem mais de 3 horas de duração. Se você não assistiu, né, faz seu devocional naquele dia. Depois do devocional, você escolhe um horário para assistir o filme, mas tem que reservar aí essas 3 horas e meia aí mais ou menos, tá bom? Vai valer. Mas é interessante observar a história desse camarada, Oskar Schindler, né? E perceber no desenvolver do filme, você vai percebendo como a atitude dele vai mudando. E eu acredito, né, como Deus vai trabalhando de alguma forma ali para causar no coração dele uma comoção que o leva de fato a mudar uma estratégia ambiciosa e egoísta para uma estratégia de amor, de abnegação, né, de entrega e preservando também algumas pessoas. E eu falo que Deus usou, independente de ser cristão ou não, porque Deus ama cada criatura. E quando alguém preserva uma vida ou faz alguma coisa para ajudar alguém, o outro, o próximo, ela está agindo de acordo com o caráter divino. Ainda que não seja um cristão, está refletindo a imagem e semelhança do Criador. Porque Ele ama cada criatura. Deus é bom. Deus é bom. E nesse caso em específico, diante de uma guerra, quem conheceu a história do nazismo um pouquinho, vai saber da crueldade, das atrocidades que foram cometidas. Deus usou essa pessoa para preservar algumas vidas. Eu quero olhar para um grande personagem da Bíblia. Que nome lindo, né? Esse camarada, o apóstolo Paulo, a semelhança, né, de Schindler, também num primeiro momento a Bíblia vai narrar um pouco do seu caráter e dos seus planos egoístas,
seus planos pecaminosos para destruir, para fazer valer a sua loucura. Mas depois Deus invade o caminho desse homem e transforma esse cidadão no maior missionário de todos os tempos. Eu quero olhar um pouco da trajetória dele, e aqui nós não temos tempo para entrar em cada texto, mas olhando dois aspectos da vida de Paulo, antes chamado Saulo. Até Hernandes Dias Lopes, se você quiser entender um pouco mais dos detalhes, tem uma palestra sobre a vida de Paulo, você pode pesquisar depois. Ele fala de Paulo como, no primeiro momento, uma fera selvagem. E aí alguns textos que mostram esse caráter de Saulo, né? Atos 9:1 fala que ele respirava ameaças e morte contra os discípulos. E esse termo, respirar ameaças e morte, ele se refere no original a uma fera que está pronta para atacar. Um animal selvagem que está pronto para atacar a sua presa. É daí que vem esse termo, respirando ameaça e morte. 1 Timóteo 1,13, ele fala que era blasfemo, perseguidor, insolente. E aí você vai anotando aí, ou trazendo a sua memória, e talvez até fique à vontade para se comparar a este homem, talvez no seu período antes de se converter, talvez ainda hoje algumas características como essa. 1 Coríntios 15:9, ele diz que ele é o menor dos apóstolos porque ele perseguiu a igreja. Ele perseguiu a igreja. Em Atos 8:3, ele vai dizer que ele assolava a igreja. Em Gálatas 1:13, ele vai dizer que devastava a igreja. Olha como os termos vão ficando cada vez mais intensos, né? E em 9:21, ele não só assolava, não só devastava, mas ele exterminava. Esse é um termo forte. Exterminar é matar, eliminar os discípulos de Jesus. Essa era a razão da vida de Saulo. Isso era o que impulsionava o seu andar. O seu prazer era esse. O alvo da sua vida era perseguir a igreja e os discípulos de Jesus. Em Atos 22, ele não só persegue as pessoas, mas a religião do caminho. Então, um camarada que não queria apenas indivíduos, ele queria destruir um sistema. Ele estava contra a religião como um todo, do caminho. Abre em Atos 26. Vamos ler um pouquinho mais. Do 9 ao 11, no seu próprio testemunho, ele vai dizer assim: eu pensava, Atos capítulo 26, a partir do 9 até o 11. Eu pensava que devia praticar muitas coisas contra o nome de Jesus, o Nazareno. O que de fato fiz em Jerusalém, pois tendo recebido a autoridade dos principais sacerdotes, não somente encerrei muitos santos em prisões, como também dei o meu voto contra eles quando estavam para matá-los. E castigando-os muitas vezes em todas as sinagogas, obrigava-os a blasfemar. E cada vez mais enfurecido contra eles, perseguia-os até nas cidades estrangeiras. Você queria ter um camarada desse contra você? E mais, não era um fora da lei. Era um camarada que recebia carta, autorização das lideranças, dos principais sacerdotes para fazer isso. Ele tinha autorização e o seu prazer então era perseguir Jesus, não só os crentes, mas o próprio Cristo.
E ele diz aqui que prendia, dava o voto quando havia um plebiscito ali, se mata ou não mata, ele falava mata. O voto dele era mata. Pode matar. É cristão? Pode matar. Castigava e obrigava a blasfemar. Você imagina, né, Paulo diante de um cristão e toda aquela pressão psicológica, aquela pressão para obrigar o camarada a negar a fé. Tortura. Imagine que ele fazia as estratégias dele para que um cristão dissesse assim: basta, eu nego. Obrigava a blasfemar. Essa era a estratégia dele. Aí eu pergunto para você, né? Um homem desse tem solução para um cara desse? Você olha para uma vida dessa, é claro que você conhece a história. Aí vai falar: tem, pastor, glória a Deus. Mas eu pergunto para você, talvez você, enquanto você foi ouvindo alguma dessas coisas aqui, fala: nossa, pastor, eu nunca conheci ninguém assim, nem quero conhecer. Eu já vi gente ruim, já vi gente difícil, mas igual esse aí. E sabe de uma coisa? Talvez tenha alguém que você conheça que tem uma indisposição contra a fé, quando ouve falar o nome de crente e tal, ou é uma pessoa que até faz chacota com o nome de Jesus, que faz brincadeira de mau gosto, que, enfim, na escola ridiculariza. Aí eu pergunto para você, para essas pessoas que você conhece, tem saída? Tem salvação para elas? O exemplo do apóstolo Paulo, ele é inspirador nesse sentido. Ele mostra, primeiro, o quanto Deus ama. Ele mostra mais, não sei se mais do que isso, mas também, juntamente com o seu amor, mostra a sua soberania, o seu poder. Quando Deus quer, não há quem resista ao seu poder, ao poder do seu amor. A graça do Senhor Jesus, quando alcança, o seu favor, quando invade, transforma o pior dos pecadores. Você crê nisso? Então, com base nisso, deixa a fé invadir o teu coração, de que é possível que essa pessoa que você conhece seja alcançada pela graça e que Deus use você para isso. Mas sim, você. O que acontece com ele? O outro lado, né, o touro indomável. Também uma frase de Hernandes Dias Lopes falando da vida de Paulo. Em Atos capítulo 26, Paulo fala que teve um encontro com Jesus e ele ouviu essa frase: por quê? Você sabe que não tem como você resistir aos aguilhões. Aquele ferro pontiagudo, né? Para afastar o gado, lá o boi. É essa palavra aguilhão. E Paulo estava resistindo. Mas quando Jesus aparece para ele, numa dessas viagens, a caminho de Damasco, esse touro indomável é colocado no chão, aos pés de Cristo. Ele cai. Ele é domesticado. Jesus diz: chega, agora você é meu. E ali a história dele muda. Isso está narrado no capítulo 9, se você for comigo até lá, de Atos. Ali você tem a narrativa da conversão dele. Ele então tem um encontro com o Cristo. E Jesus fala para ele: Paulo, por que você me persegue? E aí ele então fica cego. Jesus fala para ele que tem uma obra para fazer em sua vida,
que ele é um instrumento escolhido para levar o seu nome perante os gentios. Ele é levado até um outro cidadão, encontra com um cidadão chamado Ananias, e Ananias então vai explicar para ele a respeito do caminho, mesmo tendo desconfiado. Resumindo aqui a história, Paulo então permanece alguns dias ali, naquela região, e quando você entra no versículo 20 de Atos capítulo 9, você lê essa frase aí. Paulo, leia comigo, logo passou a pregar Jesus nas sinagogas, dizendo ser ele o Filho de Deus. Gente, olha o que acontece. Esse camarada que você leu aqui até aqui, tudo que ele fazia contra os cristãos, tem um encontro verdadeiro com Jesus. Jesus o chama para si. Diz, agora a sua vida vai mudar, camarada. Agora eu tenho um propósito excelente para você. E o texto no versículo seguinte, depois da história da sua conversão, vai dizer que ele passa a fazer o quê? A pregar, dizendo ser ele, Jesus, o Filho de Deus. Começa a pregar. Mas olha que interessante, quando você chega no 22, o que você lê ali? Saulo, porém, fortalecia-se cada vez mais, confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que Jesus era o Cristo. O que você vê de grande diferença do 20 ao 22, para o 22? Ou do 22 para o 20? O que acontece no 22 diferente do que está acontecendo no 20? Você percebe a força do verbo ali? No 20, Paulo está dizendo, afirmando que Jesus é o Cristo, está pregando. Quando chega no 22, Paulo está provando, não apenas falando, Paulo está provando. Entre os comentaristas, uma pergunta que fica é, quanto tempo passou do 20 até o 22? E aí tem um texto que pode responder isso para nós, que é esse texto de Gálatas 1:15, onde Paulo vai dizer que logo que ele se converte, ele não volta, né? Ele vai para a Arábia. Se você abrir lá rapidamente, Gálatas, esse texto que está ali, 1:15. Gálatas 1, a partir do 15. Quando Deus, porém, que desde o ventre da minha mãe me separou, você vê testemunho da boca do próprio Paulo. Vê tudo que ele fez contra a igreja de Deus. E agora ele chega aqui e fala que Deus já o havia separado desde o ventre da mãe. Discuta você com o texto. Mas, quando Deus quer, quando a hora de Deus chega, nenhum Saulo resiste. Ele me chamou pela sua graça, se agradou em revelar seu filho a mim, para que eu o pregasse entre os gentios, e não consultei ninguém. Aí o 17, também não subi a Jerusalém para encontrar com os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para a Arábia, e voltei outra vez para Damasco. Então ele se converte, vai para a Arábia e volta para Damasco. Aqui está o intervalo entre o 20 e o 22. E o 18 diz, depois de 3 anos, subi a Jerusalém. E aí ele vai conhecer Pedro e passa 15 dias com ele. Então, o que Paulo ficou fazendo do 20 ao 22? 3 anos nesse intervalo na Arábia, fazendo o quê? O que você acha? Conhecendo, estudando, se aprofundando nas Escrituras. E ele já pregava, já falava, mas agora, quando ele chega aqui, 3 anos depois, ele já está provando, já está convencendo, porque conhece, se aprofunda. Esse é um sinal de conversão. O camarada se converte, o camarada, a partir do momento que se converte, já entende a obra que Jesus fez na vida dele, maravilhosa, a graça que o alcançou. Isso já é motivo para ele contar para os outros, já é evangelismo. Mas ele não se contenta
Ele vai se aprofundar porque as pessoas vão perguntar, vão questionar, e aí ele volta preparado para provar. Para provar. Muito bem. Versículo 22. Agora Paulo está preparado. Capítulo 22 de Atos. Você vai ver ali que Deus manda Paulo sair de lá. Deus queria trabalhar o caráter desse homem. Porque depois de tudo isso, o cara já está provando, né? Ele era quem ele era. Né? Ele é um camarada culto, inteligente, bem articulado, líder, com tendência para orgulho, porque ele diz que Deus colocou um espinho na carne, para que ele não se ensoberbecesse. E aí nesse começo de vida cristã, Deus fala para ele assim, pode voltar. Mas ele resiste a isso. Só que lá no 30, Deus permite, né, que saíssem com ele de lá. Se você abrir em Atos 9:30, voltando lá para a história, quando os irmãos souberam, porque começa a pregar, começa a vir perseguição. E aí quando os irmãos sabem disso, levam Paulo até Cesareia e o enviam para onde? Para Tarso. Ou seja, Paulo volta para casa. Paulo volta meio que forçado para casa. Ah, puxa vida, Paulo voltou para casa. Perdemos aí, né, um grande homem, um grande líder. E o que acontece então depois que Paulo volta para casa? Estava tudo indo muito bem, pregando, tal, começou, né, aguçou ali os perseguidores. Agora ele volta, não recua. Deu uma parada na obra? Olha o 31. O que acontece quando Paulo volta? Assim, depois de Paulo ter voltado para casa, a igreja desfrutava de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, sendo edificada e vivendo no temor do Senhor, e crescia em número pela coragem vinda de quem? Estão comigo? De quem? Do Espírito Santo. Deus quer provar o que para Paulo? Quer mostrar o que para Paulo e para os irmãos? A igreja não depende de Paulo. A igreja depende de mim, do meu espírito. Tem uma coisa que frustra um pastor, é saber que quando ele sai, a igreja cresce. Né? Quando eu pastoreava lá na igreja do Monte, pastor, estava lá e tal, né, um ou outro ali, né? Aí eu saía de férias. Aí quando eu voltava, eu falava, saí de férias, não tinha já quase ninguém lá. E aí, irmão, como é que foi? Pastor, mas lotou o culto domingo passado. Aí tô aqui, vou sair de férias logo também, para ver se... Mas Paulo sai e a igreja cresce. O que Deus queria ensinar para Paulo e para a igreja? Volta lá. Queria ensinar exatamente isso. Há espaço para testemunhar vitórias na obra missionária, mas não há espaço para projeção humana. Deus não precisa de homens. Se Deus quer te usar, irmão, é pela graça dele. Se Deus mudou a tua vida, é para a glória dele. Não é para o teu orgulho pessoal. Não é porque você é o cara ou a mina. É porque Deus te ama e é muito gracioso. E o que ele fez com Paulo foi mostrar para Paulo, querido, a igreja não depende de você. Pelo contrário, você precisa de mim todos os dias. Aliás, se você lembrar, como era o nome dele antes? Geralmente quando Deus muda um nome na Bíblia, ele muda do pior para o melhor, né? Abrão para Abraão, né? Sarai para Sara, né? Enfim. Só que, sabe o que significa Saulo? Saulo significa aquele que foi muito desejado. Sabe o que significa Paulo? Pequeno. Nome lindo, né? Por que isso? Tudo a ver. Tudo a ver. O apóstolo Paulo tinha essa tendência de se achar o grande. Ele tinha prerrogativas para isso. Ele mesmo fala sobre isso. Fariseus, né?
ensinado aos pés de Gamaliel, circuncidado, né, cidadão romano, e papapá, e papapá. Então, quando Deus começa a usar a vida desse homem, o mundo é transformado. Geograficamente falando, claro que movido pelo poder de Cristo, mas geograficamente falando, Paulo alcançou mais do que o próprio Jesus. E numericamente falando, né, no tete a tete ali. Paulo alcançou o mundo. E isso era motivo para a soberba. Só que Deus já tinha deixado um recado para ele. Filho, quando as coisas começarem a acontecer, quando eu começar a te usar, e você tiver a tendência de achar que isso veio do seu próprio braço, olhe apenas para o seu nome. Veja quem você é. Quando você tiver a tendência de achar que alguma coisa, lembra só do seu nome. Você é pequeno. E vai ser grande quando estiver agindo através do meu Espírito que habita em você. Você só vai ser grande quando a glória for refletida de volta para o céu, para o trono da graça, que te sustenta. E essa graça é que te basta. Você não é nada, você é pequeno, você é Paulo. Então, irmão, quando você entender isso, se você acha que é alguma coisa porque tem um bom emprego, porque tem um bom nome, uma boa família, uma boa educação, alguns recursos, querido, Deus só vai te usar quando você entender que isso é nada. E quando você fizer como ele, considerar tudo isso como perda, para que Cristo possa brilhar através da sua vida. Oskar Schindler era membro do partido nazista, rico. Tinha gente que conhecida do topo. Num primeiro momento ele achava que isso realmente era o lucro da vida dele. E ele começou a explorar no primeiro momento esses judeus. Mas caiu uma ficha importante. Vidas mais preciosas do que coisas. Deus colocou no coração dele compaixão. Deus tirou aquela soberba, aquele egoísmo. E Deus fez isso com Paulo. Atos 9:31 fala que depois da volta da primeira viagem eles vão dar relatório e vão relatar o que Deus fez por meio deles, não o que eles fizeram. Agora eu quero ler esse texto com vocês. Segundo aos Coríntios, capítulo 12. São tantos textos da vida de Paulo. Eu escolhi esse para falar um pouquinho da lista da sua vida. Assim como Schindler fez uma lista com o nome daqueles judeus, tem uma lista de prerrogativas da vida de Paulo, do ministério de Paulo. E eu escolhi esse texto. Segundo aos Coríntios 12, 14 a 18, escrevendo aos Coríntios, falando sobre uma terceira visita que ele faria, porque na sua primeira visita é quando ele funda a igreja, na sua primeira viagem, ganha os coríntios para Cristo, implanta ali a igreja. Na segunda viagem é onde ele vai tratar aquela situação dolorosa, com um problema na igreja com incesto e tudo mais, que foi muito difícil, porque ele saiu e a situação piorou. E agora, e depois ele enviou Tito, né? E agora ele está dizendo, versículo 14, já pela terceira vez estou pronto para visitar-vos. Eu não serei um peso para vós, porque não procuro o que é vosso, mas sim a vós mesmos. Pois não são os filhos que devem guardar seus bens para os pais, mas os pais para os filhos. De muito boa vontade, gastarei o que tenho, e me deixarei gastar pela vossa vida. Se vos amo mais intensamente, serei eu menos amado por vós? De qualquer forma, não fui um peso para vós, mas como sou hábil, vos apanhei com engano. Será que vos explorei por meio de algum daqueles que vos enviei? Eu instruí a Tito e enviei com ele outro irmão. Será que Tito vos explorou? Não vivemos pelo mesmo Espírito? Não seguimos o mesmo caminho? E a partir desse texto, irmãos, Paulo está falando das suas credenciais também como apóstolo, porque estava invadindo, a igreja estava dando ouvido para falsos apóstolos, falsos mestres. E Paulo vai falar, gente, eu sou apóstolo,
Ele chama para si essa prerrogativa e fala, mas olha, eu não sou como estes exploradores. Eu dei a minha vida por vocês. E aí, o texto está aqui também. Essa lista de Paulo, eu quero passar isso rapidamente com vocês, não temos muito tempo. Ela era feita com estima. Paulo vai mostrar no versículo 14 o amor que ele tinha pelos coríntios. E olha, povo indigno, hein? Igreja complicada. E não merecia. Problemática. Os corintianos aqui, né? Então, realmente, esses aqui estavam bem rebaixados. Mas Paulo amava essa turma. Paulo amou. Aprendeu a amar como Cristo. E ele vai dizer no versículo 14, algo que vai ficar muito marcado. Eu não procuro o que é de vocês. Eu não procuro coisas. Eu não quero nada de vocês. Eu quero apenas a vocês. Eu não quero o seu dinheiro. Eu não quero o seu recurso. Eu não quero a sua comida. Eu quero a sua vida. Eu amo você. Já ouviu isso de alguém? Gostaria de ouvir isso? Gostaria de sentir que isso é verdadeiro? Quando as pessoas estão próximas a você, não pelo que você tem, mas por quem você é. É isso que move o coração do evangelista, do verdadeiro evangelista e missionário, do verdadeiro cristão. Amor por almas. E não pelo que aquelas pessoas podem dar em troca, mas amor pela obra que Jesus já fez na cruz por aquela pessoa e por ela mesma. Amor, gratidão, não troca de favores. Amar incondicionalmente. Eu vou falar, eu vou pregar por amor, não importa o que eu vou receber em troca dessa pessoa, eu vou fazer isso por Cristo. Eu vou fazer isso porque esse é o meu sentido de vida. Porque Deus me alcançou, me tirou da lama. Olhar para cada pessoa, ainda que desconhecida, e ver ali o objeto do amor de Cristo. Alguém que foi criado exclusivamente, não tem ninguém igual. E poder ser instrumento de Deus para abençoar aquela pessoa. E a maior bênção que você pode dar para alguém é pregar o evangelho para ela. Paulo entendia isso. Eu não estou aqui por causa das coisas de vocês. Eu estou aqui por causa da vida de vocês. E alguns vão se lembrar dessa cena. O filme inteiro é em preto e branco. Por causa dessa cena. Onde aparece uma menina com um casaco vermelho. E quando o Schindler está do alto, vendo todo aquele massacre acontecer, ele vê essa menininha passando no meio. E ali a perspectiva dele começa a mudar. A ideia é que, no meio de tudo tão cinzento e nublado, Deus dá essa oportunidade de ver cada um de maneira especial. Cada um é importante. Importa, essa vidinha aí, importa. Importa. Não é mais uma no meio de tantos. É especial. Vale o mundo inteiro. E ali tem toda uma mudança naquele momento, do clímax, né, do filme, onde ele, a partir dali, começa a mudar a sua intenção. Ele agora deixa de ser um explorador para objetivos egoístas e passa a dedicar sua vida para ganhar, para comprar, para resgatar essas pessoas. Cria uma fábrica de fachada para comprar os judeus para trabalharem, entre aspas, ali para ele, com a intenção de simplesmente impedir que eles sejam mortos. Resgatando vidas. João 3,16. Deus amou o mundo, e deu o seu Filho. Afeição. Amor. O que 1 Coríntios 13 fala a respeito do amor? O que ele fala? Abre lá comigo. Gente, o tempo voou, mas precisamos ler. Mesmo que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como metal que soa ou como prato que retine. Mesmo que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios, tivesse todo o conhecimento, mesmo que tivesse fé suficiente para mover montanha, mas não tivesse amor, eu nada seria. Mesmo que eu distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres, entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada disso traria benefício algum. Atos 26,
versículo 19. Paulo vai dizer para o rei Agripa, depois daquele testemunho: eu não fui desobediente à visão celestial. Paulo entendeu o seu papel de pregar o evangelho aos gentios e colocou isso no coração com um amor que veio de Deus. Não fui desobediente. Deus me chamou para amar pessoas. Deus chamou você para amar pessoas, não para estabelecer o seu reino na terra, mas o dele. Avançar o dele, fazer avançar o reino dele. Como que eu vou fazer isso? Tendo esse mesmo amor que Jesus teve, que Paulo teve pelas almas perdidas. Na lista de Paulo, também é feita com entrega. Amor e ação. Amor é ação. Amor é decisão. O que vai estar escrito ali? Em 2 Coríntios 12, versículo 15. O que nós lemos ali? Paulo vai dizer: de muita boa vontade gastarei o que tenho e me deixarei gastar pela vossa vida. Ao contrário, ele diz: eu não quero o que é de vocês. Por outro lado, eu quero dar o que eu tenho de recurso e quero dar a minha vida, quero gastar a minha vida por vocês. Entrega é o que Deus espera de nós. É o que Deus espera de cada cristão. Esse amor tem que resultar numa entrega. Entrega não só de tempo, mas entrega de recursos. Tudo que Deus te deu de dom, de talento, tudo que Deus te deu do teu tesouro, do seu tempo, do seu testemunho, para a obra, para a glória dele, para o avanço do reino. Entrega. Entrega. Vamos ler esses versículos, Atos capítulo 20, volta um pouquinho. Versículo 24. Atos 20, 24. Mas em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu completasse minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Para quê? Para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Filipenses, outro texto nessa linha, capítulo 3, versículo 8. Diz assim, eu estou correndo aqui, irmãos. Sim, de fato, considero todas as coisas como perda, comparadas com a superioridade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual perdi todas essas coisas e as considero como esterco, para que eu possa ganhar Cristo. Paulo não tinha sua vida preciosa para ele mesmo. O importante era entregar a sua vida para esse propósito maior de pregar o evangelho e ganhar almas para Jesus. Efésios capítulo 5. Volta um livro aí, capítulo 5, verso 1 e 2. Portanto, sedes imitadores de Deus como filhos amados e andai em amor como Cristo também nos amou. E ele fez o quê? Cristo se entregou por nós a Deus como oferta de sacrifício e aroma suave. Da mesma forma que Cristo se entregou, Paulo estava decidido também a se entregar. E esse deve ser o nosso propósito: amar e se entregar a Deus em favor do próximo, das pessoas, das almas perdidas. Paulo foi como uma vela, brilhou com a mesma intensidade até acabar. Esse é o propósito de Deus para nós. Brilhar com a mesma intensidade até o fim. E por fim, equidade. E aqui com essa palavra, meio já caindo do desuso, eu estou falando de integridade, de retidão, de honestidade. Paulo vai dizer nos versos 16 a 18, voltando lá para 2 Coríntios 12, ele vai dizer o seguinte: eu não fui um peso, e resumindo, nem eu e nem aqueles quem eu enviei, Tito e outros. Ele está dizendo: nós procedemos de maneira honesta, reta, e não exigimos nada de vocês. Fazer sem esperar nada em troca, fazer dando exemplo e com integridade, não deixando se corromper pelos privilégios, pelas facilidades ou subornos que virão. Se você lembra do filme, Schindler foi tentado a recuar, porque, obviamente, ele estava cercado de benefícios e poderia ter muito mais privilégios, mas ele tinha um objetivo maior. Uma vida é mais importante do que todo o dinheiro desse mundo. Ele entendeu isso. Paulo entendeu isso. Salmo capítulo 126, versículo 6,
esse texto vai nos animar, falando que Deus, Ele é aquele que está olhando. Ainda que nós não tenhamos recompensa humana, se nós mantivermos a integridade, Deus vai nos recompensar. A obra é para Ele, a recompensa virá dEle, no tempo dEle, do jeito dEle. Versículo 6. Aquele que sai chorando ao plantar a semente, voltará com cânticos de júbilo, trazendo consigo os seus feixes. Pode ser difícil, há sofrimento, há perseguição, há dores, mas na obra do Senhor, e nós vamos ver esse texto aqui, 1 Coríntios 15, 58, o nosso trabalho, o nosso sofrimento, as nossas lágrimas, o nosso suor, para Deus não será em vão. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes ou atuantes na obra do Senhor, sabendo que nele o vosso trabalho não é inútil, não é vão. 2 Timóteo 4, 7. 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo 4, 7, Paulo vai resumir dizendo o seguinte, a sua vida, que é o final da sua vida, a sua última carta. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Integridade, honestidade, amor, entrega acima de tudo. No túmulo, ali é o túmulo de Oskar Schindler. E então, quando ele morreu, recebeu muitas homenagens, e quando o judeu passava ali, os parentes, né, os descendentes daquele pessoal, colocavam uma pedrinha. E aí, por que não flores? Só uma curiosidade, né? Enquanto colocar uma pedra sobre uma lápide é um antigo costume judaico, colocar flores no túmulo não é. Na vida as pessoas podem apreciar a beleza de seus arredores físicos, mas quando morrem, todos os seus bens materiais, a beleza, deixam de fazer sentido e são deixados para trás. É só sua riqueza espiritual acumulada que permanece imortal, assim como uma rocha que permanece para sempre. Sua beleza vai passar, seus bens vão se corromper. Assim como uma flor que você deixa ali, depois de um tempo, ela vai murchar. Mas como uma pedra, aquilo que você acumula em termos de riqueza espiritual, isso vai permanecer. As almas que você ganhou para Jesus. A diferença que a sua vida fez aqui, exaltando o nome dele, fazendo ele conhecido entre as pessoas, seus vizinhos, seus parentes, isso vai permanecer. Aquela pessoa que precisa de Jesus ali, você pode dar um caminhão de dinheiro para ela, mas ela vai com isso tudo para o inferno. Mas se você tomar um tempinho para falar do amor de Jesus, além de mostrar isso na sua vida, se entregar, e ela se converter, a Bíblia diz, você ganhou o mundo inteiro. Uma alma para Deus é como ganhar o mundo inteiro. A festa no céu, quando o pecador se converte. Eu quero só passar a última cena desse filme para vocês. E quero que vocês reflitam um pouquinho nisso. Nós vamos encerrar depois com mais um texto. Assim que começar a paz, eu quero que distribua esse tecido aos operários. 2,5 metros para cada um. E também uma garrafa de vodka para cada um deles. Eles não vão beber, sabem seu valor. E também aqueles cigarros que nós separamos. Será feito tudo o que o senhor pedir. Escrevemos uma carta, tentando explicar as coisas. No caso do senhor ser capturado. Todos os operários assinaram. Obrigado.
Está em hebraico. O Talmud diz: aquele que salva uma vida, salva o mundo inteiro. Salvado mais. Eu podia ter salvado mais. Eu não sei se ao menos... Oscar, aqui estão 1.100 pessoas que estão vivas por sua causa. Olhe para elas. Se eu tivesse guardado mais dinheiro. Eu joguei tanto dinheiro fora. Você não tem ideia. Se ao menos... Haverá outras gerações por causa do que o senhor fez. Não fiz o suficiente. O senhor fez muito. Esse carro... Que eu teria comprado o carro. Por que fiquei com ele? 10 pessoas só nesse carro. 10 pessoas. 10 pessoas a mais. E isto. 2 pessoas. É de ouro. Mais 2 pessoas. Eu teria conseguido 2 pessoas. Uma a mais, pelo menos. Uma pessoa. Uma pessoa, Esther. Por isto. Eu podia ter salvado mais uma pessoa e não salvei. Eu não salvei. Eu não salvei. Mais uma pessoa. Mais uma pessoa. Isso ficou muito claro ali, né? O desejo dele, mais uma pessoa. Abre sua Bíblia em Provérbios 11, 30. Paulo tinha isso muito forte no seu coração. Mais uma pessoa. Provérbios 11, 30. O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. E Lucas 15, versículo 10, para nós terminarmos. Lucas 15, 10. Eu vos digo que assim há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende.
Mais uma pessoa. A diferença é que para uma pessoa ir para o céu, nós não precisamos de dinheiro. Nós não precisamos vender nosso carro, necessariamente. Nem um anel. Nós precisamos doar a nossa vida. Nós precisamos pregar a palavra. O Evangelho. É isso que liberta e salva uma pessoa. E você tem isso com você. O bem mais precioso você tem contigo. O Evangelho. Pensa agora. O que você vai fazer com isso? Deus te deu esse privilégio. 1.100 pessoas? Não sei. Mas pensa assim. Mais um. Mais um. Nós falamos daquele projeto. Eu, mais um. Isso é real, irmãos. Isso não é evento de igreja. Isso é Bíblia. Isso é Bíblia. Isso é amor a Deus. Isso é afeição. Isso é entrega. Isso é integridade. Mais uma pessoa. Hoje foi dada uma ótima dica prática. Como fazer isso? Eu quero acreditar que nós vamos sair daqui e vai faltar livrinho, pastor. Que eu quero entender e eu quero fazer isso com mais uma pessoa. Esse é um método. Seja instrumento de bênção na vida do irmão, compra esse livrinho lá e já vai colocando diante de Deus em oração. Senhor, mais uma pessoa. Mais uma pessoa. Eu quero ter esse privilégio de cumprir o que está acontecendo aqui, de ver acontecer o que está acontecendo aqui em Lucas 15. A festa no céu, quando um pecador se arrepende. E Deus quer usar a sua vida. Mais uma pessoa.